O Diário Cast recebe hoje o pré-candidato a deputado estadual, Jamir Khalil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, aqui em Caratinga, para a gente bater esse papo. Nós estamos aqui também com o nosso jornalista José Horta, que vai participar aqui desse bate-papo. Olá a todos que nos acompanham. Nós vamos começar então falando um pouco sobre a trajetória do Jamir. Já tem uma vida ligada à gestão pública. Fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Jamir, eu gosto de contar essa história porque quem me acompanha até ouve muito essa história, mas eu acho que é porque as pessoas, elas muitas vezes perguntam, mas por que você entrou na política, né? Eu falo que isso para mim é vocação de infância. Eu sempre gostei de questões políticas. Eu sempre acompanhei o noticiário, sempre via movimentação partidária. Eu na escola mexia com representantes, ia ser representante de turma, grêmio, tudo isso eu participava. No segundo grau, eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, eu estudava numa escola chamada Escola Técnica de Formação Gerencial e lá a gente tinha uma visão empreendedora de organizar a vida, fazer um planejamento de vida. Eu falei assim, olha, eu quero ser político, eu quero ser gestor público, porque eu entendia que era uma carreira muito importante, especialmente porque a gente vive, e Caratinga, eu sou de Valadares, Caratinga é muito parecida às necessidades que a gente tem de governador Valadares. Eu vi o seguinte, nós vivemos no interior e muitas vezes sem qualidade do gestor. Então eu falei assim, olha, eu vou mexer com política, só que para mexer com política eu vou me preparar para a política. Então da mesma forma que o médico tem que se formar, o enfermeiro tem que se informar, eu entendi que o político precisava se formar também, em qualquer coisa. Eu não estou falando, tem que fazer um curso superior, né? Você tem que ter uma pessoa que esteja com algum tipo de formação. Tem aquela pessoa que tem uma formação no movimento social, independente de ser uma formação acadêmica. Mas na minha área, eu resolvi atuar na formação acadêmica. Então, eu me formei em Direito, me formei em Ciências Políticas, né? Ciências Sociais, com ênfase em política e educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fui fazer um mestrado em administração pública e fiz um doutorado em direito tributário. E aí, só aí eu parti para a política. Eu fui candidato a vereador em Valadares, fui candidato já a deputado, e o André, atual prefeito de Governador Valadares, me chamou para a gente poder fazer um trabalho lá. E aí eu passei a atuar na gestão financeira do município. Então nós tivemos um trabalho lá maravilhoso, acertamos as contas, voltamos com o pagamento em dia. Então eu falo o seguinte, a política para mim ela estava no sangue. Só que antes de fazer entrar, eu me preparei. E outra, eu sou hoje professor universitário. Eu falei assim, eu vou ter uma profissão. Porque é muito ruim que político não pode perder eleição, porque se ele perder vai fazer o quê? Né? Então eu falava o seguinte, eu tenho que ter minha profissão. Sempre a vida, sempre a gente tem um plano B. Exatamente. Então foi uma construção, né? Foi uma construção. E essa é uma característica minha. Quem me conhece, quem conhece a minha trajetória, vai vendo que eu planejo. Eu faço as coisas de longo prazo. Então minha relação são muito sólidas com os municípios onde eu estou. Eu não chego ali só naquele momento. Então eu tenho uma relação com os locais onde eu estou, é um planejamento de vida mesmo. E a percepção de quando está fora da política e quando está na política, ela é diferente. Muito diferente. Teve algumas decepções já nesse período? Com certeza, eu falo que duas coisas que as pessoas falam assim, eu não me arrependo de nada e eu nunca me decepcionei, isso é mentira, porque a gente se arrepende e se decepciona, porque a gente idealiza. Mas eu falo que também toda decepção, tudo isso no caminho é um amadurecimento. Uma coisa é o que você pensa. Outra coisa é como a política é de fato, né? Existe a política real. Lá na ciência política a gente fala que é a realpolitik, né? Que é um termo usado na Guerra Fria, né? Que a política é real. O que você tem que fazer no meu modo de pensar você tem que ter seus ideais, você tem que saber como a coisa funciona e ver até onde você vai com aquilo como funciona. Tem uma parte ali que você estabelece uma linha e fala assim, essa linha aqui eu não passo. Não passa, não tem... Né? E até porque é o seguinte, venhamos e convenhamos, não pode ser só a minha ideia, não pode ser só a ideia da Noemi, não pode ser só a ideia do José Horta, tem que ser a ideia que a gente constrói aqui num consenso, né? Sim. Hoje você está no PP, essa caminhada com o PP foi desde o início da sua trajetória política? Não, a caminhada com um grupo político é a mesma, né? Eu comecei a minha trajetória no PSDB, na juventude do PSDB, e aí nós migramos para o PHS, que era o partido do Marcelo Aro. O PHS acabou,
e nós migramos para um partido que era o Podemos para as eleições em Valadares, mas sempre com essa conexão com o Marcelo Aro, que hoje é deputado federal, e aí nós migramos junto com ele para o PP. E tem aquela, tá falando sua trajetória na política, tem aquele conceito filosófico, né, que a política é a arte de fazer amigos. É possível fazer amigos dentro da política? Ah, com certeza. Eu acho que sim. Na verdade, é tudo uma questão de perspectiva. Se você entrar na política achando que as coisas vão ser só do seu jeito, você não vai fazer amigo, você só vai fazer inimigo. Eu sou uma pessoa, e aí é uma característica que é destacada assim, na minha trajetória. Eu sou uma pessoa do diálogo. Sim. Eu converso com a Associação dos Empresários, eu converso com o Sindicato dos Servidores, eu converso com a turma da direita, eu converso com a turma da esquerda, porque o meu foco é resolver problemas. Então eu sempre pergunto assim, qual o problema que a gente tem que resolver. Então nós temos que trabalhar nessa linha. Eu acho que as pessoas estão cansadas de debates abstratos e elas estão se perguntando o seguinte, tá bom, mas como é que eu vou chegar em casa, como é que a estrada vai estar pavimentada, como que eu vou trabalhar, como que o meu menino não precisa ir para os Estados Unidos, não precisa sair de Caratinga, porque esses são os dilemas reais. Sim. Então eu falo assim, é possível sim, eu não vejo a política tanto com maus olhos, eu acho que tem uma parte ruim que fica muito exposta, mas tudo no jornalismo vida, né? tem muita, não tem eles falam, né, o jornalismo marrom, né? Tem na medicina tem o pessoal que descumpre as regras, mas a política é possível sim. Agora tem traições também, como na vida da gente, mas faz parte. Tem as rasteiras, né? Eu falo que você tem que ter, você tem que ter a coluna ereta, cabeça erguida e firmar o passo. Exige coragem, né? Exatamente. E falando em firmar o passo, Conduta, vamos voltar à eleição passada para deputado estadual. Ô Jamir, você teve, né, 512 votos em Caratinga. Claro que, analisando até numa conversa anterior aqui, você não é daquela de fazer aquelas propagandas de pessoal na rua. Isso. A que você acredita essa quantidade até expressiva de votos, né? Visto que eu acho que é 1/5, né, do que foi o mais votado em Caratinga. Né? Jamir Valadarense. Eu sendo valadarense, né? Mas eu tenho uma família muito grande aqui em Caratinga, né? Eu tenho uma tia que eu falo que ela é a referência aqui em Caratinga, mas a minha avó era de Caratinga, as irmãs dela, então assim, a minha família é de Caratinga e de Ubaporanga. Sim. A família Rezende, eles são... Ubaporanga pertencia a Caratinga. Meu avô era cafeicultor em Itaiumi e aqui em Caratinga ele vinha muito, né? Essa região Itaiumi, Tarumirim, Caratinga, ela sempre mexia com essa parte de café. Então a gente sempre teve esse contato. Então, por exemplo, eu tenho primos aqui, eu tenho tios... eu tenho amigos também, porque como eu sou professor universitário, né, acaba que os alunos de Caratinga, então assim, a gente tem um contato muito grande. Eu estava até comentando antes que antes da pandemia eu vinha aqui todo mês, eu ia lá nos Dias da Cruz, vinha aqui para festa, eu participei, para vocês terem uma ideia, quem inventou a caminhada ecológica, vocês lembram que era um amigo meu de faculdade, então a gente tinha muito contato aqui, e temos muito contato em Caratinga. O que eu não faço, a minha campanha é uma campanha da conversa, eu converso com as pessoas, a gente se conecta, eu tenho uma facilidade muito grande de rede social. Isso é importante. Quem entrar na minha rede social vai ver que a gente produz conteúdo, a gente dialoga. Então quando eu pego, por exemplo, minha rede social hoje, ela tem em torno de 12 mil seguidores. Em torno de 1.000 aqui de Caratinga. São amigos nossos, companheiros, gente de projetos. E outra, eu faço uma política baseada em pautas. Então, por exemplo, nós temos uma pauta que é o pessoal de doenças raras e deficientes. Eu tenho uma pauta focada... temos amigos, né, que a gente ajuda na causa animal. Então, por exemplo, hoje em Valadares tem um vereador da causa animal. Só que esse vereador da causa animal é do nosso grupo político. Então, Castra Móvel é emenda que a gente lutou, o Conselho Municipal dos Animais também luta nossa. Então, isso tudo atrai as pessoas mesmo de outras cidades. Então, assim, eu acredito muito a liderança que a minha tia tem aqui, a Cíntia, mas também a esse relacionamento que a gente tem. Agora, de fato, a gente não faz uma política dos políticos. Né? Essa política que o cara vem e pode ser que lá na frente a gente tendo uma boa relação com o prefeito, e eu acredito que a gente vai ter uma boa relação com o prefeito, a gente possa
ampliar. Mas eu acho que essa campanha de rua, ela não é a melhor campanha. Sim. Eu gosto da campanha de apresentar propostas. O perfil Sim. das coisas também mudou bastante. Mudou demais, bastante com o passar do tempo. É. Você falando a questão de pauta, eu já li alguns artigos seus, inclusive foi publicado já no Jornal Diário de Caratinga. Por exemplo, que eu li, você fala muito da questão tributária Isso. em Minas Gerais. Entendeu? Qual a sua avaliação, então, hoje da questão tributária em Minas? Olha, inclusive, assim, a minha área de pesquisa, né, é a área de finanças públicas. Eu trabalho com isso. Tanto é que quando eu fui secretário de Fazenda, eu fui por causa dessa minha área, né? Eu trabalho com dinheiro. Eu falo que dinheiro não é... Eles falam assim, dinheiro na mão é vendaval. Depende da pessoa, né? Depende do político. Dependendo do político vai ser... Paulinho da Viola, né? Vai ser vendaval mesmo. Mas eu falo que... eu gosto de dar o exemplo que o dinheiro, ele é como o sangue para a gestão pública. Ele circula em todos os órgãos da prefeitura. Tudo precisa de recurso. Então você tem que tomar cuidado. E você tem que levar a sério a questão financeira. O que eu vejo hoje do sistema tributário, que não é só uma característica de Minas Gerais, é uma característica do Brasil. Nós hoje pagamos, quando a gente pega o valor que nós pagamos de tributo comparado ao PIB, nós nos equiparamos aos países de primeiro mundo, da OCDE, né, que é a Organização da Comunidade dos Países Desenvolvidos. Então, se você pegar, nós temos uma cobrança tributária de mundo civilizado. Só que nós temos um gasto público muito ruim. Então, eu aponto, na verdade, a gente tem dois problemas muito graves no sistema tributário que vai muito além de diminuir a arrecadação. Um é a complexidade. Nós vamos pegar aí uma empresa gasta em torno de 1.400 horas para poder fazer a sua declaração tributária. São muitos papéis. Você está aqui no jornal, você tem que ter um contador especializado naquilo. É um tanto de documento. Para a gente ter uma ideia, né? Esses dias apareceu na internet de forma mais jocosa, né? A diferença entre um bombom e o waffle, que é aquele... É o biscoito, né? Sim. Pro brasileiro é o biscoito. O sonho de valsa a gente comprava como se fosse um bombom. Isso como o tributo do biscoito, né? Assim, de forma simples, para simplificar, o tributo do biscoito era mais barato, o que eles fizeram? Eles mudaram um pouquinho o bombom, transformaram em biscoito. Olha, o Brasil gastou 12 anos, olha que loucura, o Brasil gastou 12 anos para decidir se a Crocs, aquele calçado Crocs, era sandália, chinelo ou sapato. A discussão é aberta, é fechada. Parece, né? Por causa da tributação. Qual que é a diferença prática para a vida do cidadão e para a empresa? Então a gente tem um sistema muito complexo, com muitas regrinhas. Você tinha que simplificar o sistema até para a gente descobrir onde é que a gente pode cortar. Do jeito que está hoje, a gente tem que ter medo até de isenção. Se o governo dá uma isenção aqui, pode ser que ela vai gerar mais tributos. Sim. Outro problema que a gente tem é o sistema tributário onera os mais pobres. Hoje, para a gente ter uma ideia, os mais pobres, eles pagam proporcionalmente 50% do que eles ganham. O mais rico paga em torno de 23%, considerando o consumo. Porque hoje a base tributária brasileira é muito focada no consumo. Então a gente tem um sistema que é perverso. Olha, é um sistema que arrecada muito dos pobres, penaliza mais, penaliza os pobres, e quando vai gastar, gasta mais com os ricos, gasta muito pouco com os pobres. Então, você vê o Bolsa Família, né, hoje o Auxílio Brasil, ele deve corresponder a 0,7% do orçamento público da União. Quando você pega, por exemplo, as isenções das grandes empresas, elas ocupam aí em torno de 8% a 7% do PIB. Então, quando a gente vai vendo o gasto público e a receita, ela é perversa com os mais pobres. Então, acho que é isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar é simplificar. Para a gente depois passar para uma outra fase, que é diminuir a tributação, porque é muito alta, né? Até a questão de Minas, agora está muito, a questão da tributação é muito falada, a questão do ICMS e combustíveis. Sim. Qual que é a sua avaliação, você que é dessa área, eu digo assim, entenda as finanças, né? Olha, eu tenho dois princípios. Reduzir tributo é sempre bom, né? Porque se reduziu... Agora, a minha crítica a essa proposta, ela não é uma crítica à redução. Tá tudo bem, a gente tem que reduzir mesmo. É porque é uma redução, veja só, ela é uma redução
muito pontual. A gente não fez uma discussão completa sobre o sistema. Veja que diminuiu o tributo e eu aposto que se a pessoa que está nos assistindo e vocês mesmos vão lá no posto de gasolina, vocês não sentiram no posto de gasolina. Não sente. Porque o sistema é muito mais complexo. Né? Você tem um sistema de preço da Petrobras que a gente precisa estudar. Você tem uma crise internacional também tem que ser considerada, né? Uma guerra, uma pandemia. Pandemia, tudo, né? Você tem um outro problema no Brasil, que foi o seguinte: nós não diversificamos a forma como nós temos a energia no Brasil. Então, por exemplo, hoje o sistema de transporte viário é 100% concentrado no diesel e na gasolina. Sim. Nós não temos uma política do álcool, nós não temos uma política energética que faça com que a gente dependa menos. Se a gente pegar a história brasileira, a maior parte das crises políticas que a gente teve são crises do combustível. Sim. O que acontece na década de 70? A crise do petróleo 1, a crise do petróleo 2. O petróleo é nosso, né? Tem até esse slogan, né? Na época lá do Getúlio, né? O petróleo é nosso. Aí no regime militar, o que você tem? A crise do petróleo 1, depois você tem uma segunda crise do petróleo, e agora nós vivemos uma crise profunda, baseada no mesmo assunto. Historicamente, sempre a mesma coisa. Então a gente não diversificou. Então eu acho o seguinte: eu não gosto de soluções de curto prazo. Eu penso o seguinte: nós temos que pensar o Brasil. Sempre planejamento, né? Um planejamento. Só reduzir o ICMS, o que eu posso fazer? Eu não reduzo o preço na bomba de gasolina. Então não vai fazer e ao mesmo tempo efeito eu para o consumidor. Dinheiro da educação e da saúde. E outra, será que valeu a pena reduzir o ICMS? Será que afetou os mais pobres? Ou os mais ricos acabaram sendo beneficiados? Então eu acho o seguinte: é um assunto mais complexo que o governo precisa sentar e pensar no sistema como todo. Se a gente ficar resolvendo probleminha toda vez que ele aparecer, a gente vai pagar incêndio. O prédio está pegando fogo e a gente está pagando incêndio picado. Então, assim, a minha avaliação é essa. Agora, como eu disse, se reduzir o imposto, tá bom demais, né? Agora, eu não acho que a solução... É necessário que o cidadão sinta também o reflexo dessa redução. Não adianta, né? Se o preço da gasolina continuar a R$8, não mudou nada. Sim. Né? Nós temos que pensar como que a gente vai resolver. Agora, como eu falei, esse não é um problema de hoje. Fala muito tempo em reforma tributária, mas efetivamente, no geral, nada tem sido feito, né? Nada, absolutamente nada. Não há consenso. Eu falo que os envolvidos, né? Na ciência política tem um termo que chama stakeholders, que são os envolvidos. Você tem 27 estados, você tem 5 mil municípios, você tem a União que não quer abrir mão. E outra coisa, época de eleição, reforma tributária esquece. Ninguém vai fazer reforma tributária nada. Nem mexer. É um tema delicado, né? Reforma tributária é assunto do primeiro ano de governo. Sim. Por isso que eu me sinto muito preparado para nesse primeiro ano na Assembleia Legislativa, né, eu ganhando, eu estando lá, participar ativamente de um projeto de reforma tributária, discutir com o governador de forma propositiva. Eu também sou um pouco contra esse negócio assim, porque eu sou contra o prefeito aqui e tal, eu vou estancar ele, não vou deixar ele fazer nada. Eu não gosto disso. Eu acho que é o seguinte, as pessoas estão esperando da gente que a gente resolva o problema. Por isso que elas estão bravas com a política, né? Pra gente não usar um termo pior. Sim, é verdade. Elas estão bravas com a política porque a gente não está resolvendo o problema delas. Então a gente tem que sentar e resolver. Sim. E outra coisa, até pensando nisso, as questões das articulações, né, para essa isso quer dizer, nós tivemos aí a questão das federações partidárias, muitos candidatos estavam temendo aí essa novidade aí para vocês. Como é que está essa questão da articulação aí? Olha, eu vou falar em dois aspectos. Um é a questão partidária, né? Eu estou num grupo muito bom que fez uma chapa que elege com a votação muito baixa. Às vezes a pessoa fala assim: o cara teve 80 mil votos, não foi eleito. O outro teve com 30 mil, foi eleito. É uma estratégia dentro da regra eleitoral. Então, hoje o meu partido, ele elege com a votação baixa. Nós estamos muito nivelados, os candidatos. Então, há uma possibilidade real da vitória. E, por outro lado, nós temos uma articulação muito boa com o prefeito e governador Valadares, o André Merlo. Ele está nos apoiando. Ele divulgou ontem na rede social que eu sou o candidato dele, né, o pré-candidato dele a deputado estadual, e nós temos uma parceria com o Hercílio Coelho Diniz, que é muito bem votado aqui na cidade, tem negócios aqui na cidade, e o nosso compromisso é justamente auxiliar o Hercílio
nessa cobertura nas cidades onde ele tem voto. O que ele sentiu no primeiro mandato dele? Ele falou, olha, eu sozinho não consigo cobrir toda a minha rede de cidades e de voto. Ele teve mais de 100 mil votos, teve mais votos em mais de 300 cidades. Se a gente pegar a votação dele em Caratinga, é uma votação muito boa. Bem expressiva. Né, bem expressiva, que justifica, né, a atuação dele aqui. Então, quando a gente faz essa dobrada, né, é uma dobrada para justamente a gente trabalhar em conjunto. Eu falo que as pessoas, às vezes, elas têm uma visão um pouco chateada da política e acaba que a gente esquece de perceber que boas alianças fazem com que a gente também tenha acesso a uma estrutura melhor para poder chegar nas cidades. Então, por exemplo, eu como deputado estadual, ele como deputado federal, nós vamos poder fazer muito mais numa dobradinha para a região aqui. Né? Você tem que trabalhar para a região. A gente até estava comentando, né? Aqui vota num candidato, Valadares vota no outro, e Patinga vota no outro. Você divide. Sim. Até o governador, quando ele olha, o que ele vai pensar? Ele vai pensar, aquele povo lá está todo dividido. Está todo dividido, não? Trabalha para a região. Exatamente. Né? E até mesmo nas cidades, são vários candidatos, né? E, por exemplo, Caratinga, estadual, aconteceu na última eleição que os dois mais votados aqui não foram estadual eleitos. Estadual e federal. Não foram eleitos. Então a gente também tem que pensar em ganhar, né? É verdade. Para ter aquele representante, né, Jair? Exatamente. Agora eu quero saber o seu alinhamento para as outras disputas aí. Tem disputa pela presidência e tem também pelo governo de Minas. Exatamente. Olha, eu estou focado muito na questão do Estado, né? O deputado estadual, ele tem que focar na questão estadual. Então, o que eu tenho falado sobre a disputa nacional? Eu falei assim, olha, eu acho que a disputa nacional é importante, mas esse assunto tem que ser do senador e do deputado federal. Porque o que adianta? Veja só, se for o Bolsonaro, se for o Lula, se for o Ciro, eu, deputado estadual, eu tenho que focar no meu mandato e na minha relação com o meu governador. Então, eu para presidente, né, a gente tem eleitor de todos os perfis, eu vou seguir com a orientação que vier mais próxima ao que a gente tem no nível estadual. Para o nível estadual, o meu partido está muito ligado ao governador Zema. Olha, tem problema? Tem problema, não existe governo perfeito. O que o Zema fez foi estabilizar. Nós tínhamos uma crise muito grande com o que a gente vivia antes. As cidades não recebiam repasse. Eu fui secretário de Fazenda quando deixou de se passar ICMS e PVA, que na origem é recolhido pelo Estado, mas tem que ser repassado para os municípios. Então era um suador para você pagar as contas. Prestar serviço em saúde. O Zema que repassou do governo anterior na solenidade do Fabriciano, né? Eu acho que a gente tem que valorizar quem acertou e arrumou a casa. Eu não tenho nada contra as outras candidaturas. Eu não gosto. Você vai ver, eu não faço política falando mal dos outros. O que eu falo é o seguinte... O ideal republicano, né? Mostrar a sua... Exatamente, vou mostrar minhas propostas. Mas, poxa vida, o cara vem, pega um governo com vários problemas, uma crise financeira muito grande, que era visível, o servidor público estava com o salário dividido. Você pega, arruma a casa, faz o ajuste, agora é a hora de mostrar serviço. Né? Então... eu acredito muito que o governador Zema tem condições, porque ele também não faz essa política do divisionismo, ele não fica criando confusão, então eu quero ser um parceiro dele lá. Agora, obviamente que se os adversários saírem vitoriosos, é o que eu falei, nós vamos dialogar, nós precisamos resolver os problemas. Acho que Caratinga, não interessa quem vai fazer as estradas para Caratinga, interessa que elas sejam feitas, né? Então, a gente quer isso. Infelizmente a gente percebe, né, até numa coisa... até da população e também se reflete nos políticos. Né? Tem uns ainda, até hoje, adeptos do quanto pior, melhor. Né? Mas se o cara tá lá não tá indo bem, melhor para mim. Até hoje existe essa percepção. Isso para mim é o seguinte, quem não tem o que falar, né, o que tem que mostrar, você tem que reduzir os outros. Isso a gente tem isso até na vida pessoal, né? Verdade. Aquela pessoa que ao invés dela se elevar, ela rebaixa o outro. Não quer dizer que a gente não tenha que apontar os erros. Tem que apontar os erros, sim. Ainda mais na função lá do legislador, né? Por exemplo, eu aponto vários problemas do governo Zema. O hospital regional lá de Governador Valadares, que é regional, né? Do leste de Minas. Vai servir Caratinga, vai servir Itaiumi, vai servir Itanumirim, Iapim, Valadares. Ele está parado. Né? Então esse é um problema de gestão. Não, mas você tem que pegar firme, né? Eu acho que o relacionamento
com o servidor público deixou a desejar no governo Zema. Ele tinha que ter conversado mais. Não é atender todos os pleitos. Muitas vezes não tem jeito. Eu fui secretário de Fazenda, tem hora que você tem que falar não mesmo. Mas você tem que dialogar. Sim. Agora, você pode apontar os erros, você pode fazer críticas construtivas e saber seguir o jogo. Né? Então, para mim, eu não faço política do quanto pior, porque quanto pior é pior para mim, pior para você, pior para você, pior para todo mundo. Né? Então, Minas, seu apoio está sendo Zema, presidência não definiu? Não, presidência nós vamos manter uma neutralidade agora nesse período, por conta da gente ver a movimentação do Zema. A minha tendência é seguir com as candidaturas que o Zema vai apoiar. Sim, ele vai apoiar provavelmente o Ávila, né, que é do Partido Novo. Então, é o candidato hoje que eu tenho uma aproximação. Né? Eu gosto, por exemplo, das propostas que vêm da Terceira Via, eu gosto da proposta que vem do Ávila. Então, nesse primeiro momento, nós vamos caminhar para ajudar o governador Zema a fazer essa aliança. Sim. Entendeu? Para senador, eu não sei ainda quem são os candidatos. Né? O próprio grupo nosso ainda não decidiu. Né? A gente sabe que o Alexandre Silveira é candidato, é um cara aqui da região. Nós não sabemos quem que vai vir do grupo do Zema. É muito provável que eu apoie também o candidato do até grupo do Zema. As pesquisas dos jornais fazem, a lista de pré-candidatos ao Senado é uma enormidade. Não está definido ainda. Exatamente, não está definido. Você acha que a disputa pela presidência está tendo muita polarização também? Eu acho que tem muita polarização. Virou futebol? Eu acho que de certa forma sim, virou um futebol. Eu acho que está difícil a gente conversar. Está difícil a gente falar. Se você falar alguma coisa, por exemplo, como eu falei com vocês, eu gosto de apresentar soluções. Aí você tem uma solução, aí fala assim, mas então você é petista, você Olha, a vida toda, por exemplo, eu tive no PSDB. Eu, na turma que era oposição aos governos que antecederam ao governo Bolsonaro. Eu sempre tive na oposição. Só que quando você vai fazer uma crítica ao atual governo, é como se você estivesse cometendo um pecado capital. Verdade. Então, eu acho que assim, a gente tem que dialogar. Agora, obviamente que a gente tem que respeitar os adversários. É ladrão, é isso. Eu acho que a justiça tem que fazer esse papel, né? Não cabe a gente ficar julgando. E eu falo uma coisa sobre a pessoa que está na política, né? Às vezes a pessoa fala assim, você tem que romper, você tem que fazer assim, olha, a pessoa que ela é porta-voz, que ela é a diretora, que ela é a gestora, ela tem que sempre ter uma postura de menor conflito possível. Veja para vocês verem. O diretor do Diário de Caratinga, ele tem que ser uma pessoa que relaciona bem com a sociedade. Sim. Com todo mundo. Porque é o papel institucional dele. Porque se ele começar a brigar com A, com B, com C, ele perde até a neutralidade que ele precisa, né? Assim, a isenção que ele tem. Então eu falo muito assim, a gente está num ambiente muito polarizado, onde as ideias estão sucumbindo às pessoas. E aí eu falo, nós temos que dialogar. Sim. Se eu precisar apontar o erro do governo Bolsonaro, eu vou apontar. Se eu precisar elogiar, por exemplo, se você pegar a questão, questão da inovação no governo, hoje você faz praticamente tudo por aplicativo. Né? Quem é servidor público, como eu sou servidor público, você tem o Gov, né? o IGOV, você resolve, você tem o Pix, você ouve uma política para isso, para liberdade econômica. Agora, nós temos que entregar inflação mais baixa, temos que dar emprego. Então, nós temos que ver esses indicadores macroeconômicos. E isso não vale só para o governo Bolsonaro. Vai valer se o governo Lula viesse. Nós temos que analisar. Tem uma questão internacional? Tem. Mas também teve lá no Fernando Henrique, não teve as crises internacionais? Todo mundo passou. Mas a gente tem que considerar também. A gente também não pode. Recordo até uma palavra que foi polêmica do Lula, que era uma marolinha. Né? Então sempre aí tem o tsunami, né? Que derrubou até a presidente Dilma. Sim. Né? Exatamente. Então o que eu falo assim, agora a gente tem que olhar para o lado social, Não dá para a gente ignorar o lado social. Nós temos que olhar pelo lado do direito das pessoas, nós temos que pensar aí, nós temos violência doméstica, nós temos crianças abandonadas, nós temos que cuidar disso. Então a gente tem que ter esse foco. Então eu falo que é o seguinte, é diálogo, nós temos que conversar. O dia que perdeu o diálogo... Porque estrategicamente, nós que somos dessa região aqui,
nós precisamos dos apoios dos governos. Sim. Eu falo que nós não temos hoje condições de brigar com ninguém, porque nossa pobreza é muito grande. Falta emprego, falta renda na cidade. Quantos dos nossos filhos bem-sucedidos que saem de Caratinga? Sim. Vão morar em São Paulo, vão morar em Belo Horizonte, vão morar... É lógico que a gente quer o sucesso deles, mas a gente não queria que eles estivessem aqui. Com certeza. Condições deles estarem aqui. Então a gente tem que resolver nossos problemas. Eu sou muito focado nisso, viu, gente? Perfeito. Olha, eu gosto sempre de falar para as pessoas que têm acompanhado aí o processo eleitoral, o primeiro convite que eu faço a eles é para eles me conhecerem. Tem minhas redes sociais, Jamir Khalili, entrar, dialogar. Eu tenho algumas pautas que eu falo que é o foco, né? Eu vou trabalhar muito para o desenvolvimento econômico, especialmente dessa região, porque é uma região que a gente precisa cuidar. Nós precisamos trazer empresa, nós precisamos resolver o problema das estradas. Nós temos que conectar Caratinga, não é só com Belo Horizonte, nós temos que conectar Caratinga com Tarumirim, com Itaiumi, com Valadares. Então eu tenho um foco nessa questão do desenvolvimento econômico. Eu tenho um foco na educação como professor, sou professor universitário. Eu acho que esse é um potencial que a gente tem e é uma característica muito positiva da nossa região. São poucas as cidades no Brasil, com um número de habitantes, por exemplo, de Caratinga, que tem universidade da forma como a gente tem. Então a gente precisa pensar na universidade como um motor de desenvolvimento. A gente já tem feito isso em Valadares, mas isso é possível de ser feito aqui em Caratinga. E nós temos um carinho muito especial com uma pauta que é a pauta das pessoas com deficiência e doenças raras. Nós temos atuado, nós temos ido de cidade em cidade para a gente implementar a ecoterapia, que é uma terapia por meio de cavalos, especialmente para crianças. Então essas são as pautas que a gente vai cuidar com muito carinho para que seja aplicado em todo o leste de Minas. E eu quero mandar uma mensagem especial para os caratinguenses, né? Sim. Que eles podem ter certeza que eles podem contar comigo, que eu estarei aqui. É uma cidade que a gente tem afeto pelos parentes, pelos amigos, né? A gente não escolhe onde a gente vai nascer, mas a gente escolhe para onde a gente vai trabalhar e o que a gente vai fazer. Então Caratinga com certeza está no nosso foco. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Jamir, né? A gente agradece aqui o Jamir pela participação conosco. Antes da gente encerrar os nossos lembretes, se inscreva no nosso canal no YouTube e também nos acompanhe pelo Instagram. Deixa seu like, né? Seu dislike, deixa o like, fica a seu critério. Isso mesmo. Mais o like. Mais o like, isso aí. Deixa o like também aí no canal, nosso vídeo. E também nos acompanhe pelo Instagram, @Diário de Caratinga Oficial, Diário Cast toda semana aqui pelo Diário de Caratinga. Até mais.